Olá, bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem? Aproveitaram o feriado, descansaram, brincaram, fizeram as avaliações? Espero aí que todos estejam felizes, todos estejam bem e também que todos estejam com as atividades em dia, né? E as provas também. Meus queridos, antes de iniciar a nossa aula hoje, eu vou fazer uma leitura. Faz tanto tempo que eu não faço uma leitura para vocês, né? Nós estamos falando tanto em notícias, em jornais. Então, a minha indicação literária para hoje, eu vou ler para vocês. O livro é de Sérgio Caparelli, vocês já conhecem esse autor. São 30 fábulas contemporâneas para crianças, tá? As ilustrações são de Eduardo Uchoa. Esse livro pertence à nossa biblioteca da nossa escola, tá? Referência, 4º ano. Então, eu vou ler para vocês hoje uma dessas 30 fábulas, ok? Então, meus amores, vejam que capa mais linda, né? Colorida, uma capa sugestiva, né? Porque ela dá dicas. Que tipo de poemas, né? Aliás, que tipos de fábulas, o assunto, o tema que nós vamos ler sobre as fábulas. Achei a capa muito linda, as ilustrações muito bem feitas e o colorido, né? Então é um livro muito, muito interessante de estarmos lendo. Eu vou fazer primeiro então a abertura falando sobre fábulas. Fábulas em construção. A fábula, ela pode ser considerada uma história curta, cujos personagens são animais, plantas ou forças da natureza, com uma lição de moral no fim. Ela expressa valores, verdades ou percepções de um determinado grupo social sobre o mundo em que vive, satirizando ou persuadindo alguém. O fecho da fábula é a lição prática oferecida ao leitor. Nesse sentido, o que se narra nada mais é do que uma ilustração da lição de moral. Mas quando as fábulas foram criadas? Há muito tempo. O escravo grego Esopo é o mais conhecido autor de fábulas. Mas foi ele realmente quem criou o que hoje se intitula Fábulas de Esopo? Será? Nem todas. Ele compilou grande parte delas, a partir de narrativas populares. Muitas dessas histórias vieram da Índia, outras da China. Chegaram à Grécia, levadas por viajantes e mercadores. Ao lado da fábula existe o provérbio, que também tem um caráter prático e popular. Ele revela a alma de um povo. São parentes distantes, porém, como se o provérbio tivesse tanto poder de síntese que resumisse toda a história em 4 ou 5 palavras, todas elas carregadas de imagens e sugestões. Este livro aproxima a tradição das fábulas e a dos provérbios. Para escrevê-las, inverti os procedimentos. Em vez de contar uma história e fazer uma síntese dela numa lição de moral, parti de uma sentença de caráter prático e popular, o provérbio, criando a seguir uma história. Que eu já li, né? Seguindo uma história. Segui o caminho inverso, portanto, indo de uma síntese cristalizada na tradição popular para uma história contemporânea, que poderia muito bem estar por trás dessa síntese. Porém, nem toda fábula deste livro, ou em geral,
apresenta no fim uma lição de moral, vocês já sabem disso. As fábulas chinesas são um bom exemplo. Ao contrário das ocidentais, em vez de fecharem o universo de possibilidades com uma moral da história, elas podem se abrir, escancarando muitas verdades. Por outro lado, muitas fábulas deste livro não partiram de um provérbio específico, mas do hábito de observar o grupo social em que vivo. Não deixa de ser uma tentativa de buscar transpor para a narrativa um pouco do que foi observado. Espero que estas fábulas encantem as crianças, da mesma forma que me encanto com essa sabedoria social, geralmente transmitida por pessoas mais velhas, atropeladas pelo saber que é fornecido por novas formas de comunicação. Por isso, a decisão de partir de um tipo de saber popular foi consciente, numa época em que ele é desprezado por muitos jovens. Há lugar para esses dois tipos de saber na sociedade, e a existência de um não significa que o outro perdeu o valor. Uma última coisa. Não leve as lições de moral muito a sério. Elas são interpretações sucintas da história contada. Poderiam muito bem ser diferentes. E também não leve as narrativas muito a sério. Elas são quase sempre uma ilustração de uma sentença popular que se expandiu. Poderiam muito bem ser diferentes. E se não gostar de uma ou de outra, crie uma lição diferente para o mesmo texto, ou outro texto para a mesma lição. Ou, finalmente, deixe tudo em aberto, como é o caso de algumas fábulas aqui apresentadas. Sérgio Caparelli, Porto Alegre, inverno de 2008. Então, essa é a explicação que ele dá sobre esse livro que escreveu. Então, meus queridos, vamos à nossa primeira fábula. O direito do anzol. A linha e o anzol estavam no fundo do rio esperando peixes. Mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, eu não teria vindo pescar, anzol. Porque eu ando sempre na linha e sou muito direita. O anzol não podia falar porque tinha uma isca na boca. Os peixes vinham nadando e seguiam adiante sem beliscar. Ora, o anzol ficava parado, ora balançava nas águas claras do rio. O tempo todo ele pensava numa resposta para dar à linha. Disse, enfim, pelo canto da boca como os ventrílocos. Sei disso, linha. Mas, se eu fosse direito, não pegaria peixe. E eu fui criado para pegar peixes. A linha deu de ombros, e ao dar de ombros, fez balançar o anzol e a isca. Um bagre que vinha passando ficou entusiasmado. Deu uma primeira mordida e achou a isca apetitosa. Deu uma segunda beliscada e levou um susto. A isca sumiu de repente, puxada para o alto. Pouco depois, a isca voltou e o bagre, entusiasmado, abocanhou-a e sentiu que uma força irresistível o puxava para o alto. O pescador tirou o peixe do anzol e deixou a vara sobre a areia. O anzol e a linha, que também tinham levado um susto com a força da fisgada, retomaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha: o direito do anzol é ser torto.
Eu espero que vocês aí tenham entendido direitinho essa fábula. Muito bem escrita, muito bem ilustrada e com, assim, uma história, né, entre a linha e o anzol que deixa aqui um ensinamento para nós, né? Todos temos direitos. Temos que respeitar o direito do outro. Então, meus queridos, agora aqui é uma folhinha pra gente não esquecer, tá bom? Eu vou mandar foto para vocês. Agora nós vamos falar de matemática, vamos voltar à nossa matemática, para eu poder acabar de fazer a correção das outras folhinhas. Definição de ângulo. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Então, agora nós vamos falar da classificação de ângulos. Os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com a sua medida. Ângulo agudo. Ângulo com medida menor que 90 graus. Então, 0 graus menor a menor 90 graus, que é o que acontece aqui nesse desenho, ó. Então, essa abertura deste ângulo, ela é menor que o ângulo de 90 graus. Então, ela é chamada de ângulo agudo. Então, essa medidinha, exatamente, ela possui 40 graus. Agora, nós vamos falar do ângulo reto, que eu acabei de falar para vocês do ângulo de 90 graus. O ângulo reto é um ângulo com a medida igual a 90 graus. Então, vocês têm aqui uma reta, né? O cruzamento aqui de duas retas. E este ângulo é exatamente 90 graus. Por isso, ele é chamado de ângulo reto, não a curva. Tá vendo como no ângulo agudo, que é um leve fechamento dessa reta? O ângulo obtuso é o ângulo com a medida maior que 90 graus. Então, ó, 90 graus, o maior, né? Ele abre para o lado esquerdo. Então, ele é o ângulo obtuso. A medida é maior que o de 90 graus. E o ângulo agudo é a medida menor que 90 graus. Essa folhinha aqui vai ser importante para vocês. Eu vou mandar para vocês aí, se puderem imprimir, para vocês colarem no caderninho de vocês, ok? Então, agora nós vamos fazer a correção daquela última folhinha que eu dei para vocês. Aquele conjunto de atividades. Então, eu coloquei a data do dia da nossa correção. Vamos, então, começar. Matemática. Observe o quadro do censo de uma cidade e resolva as questões a seguir. Quadro do censo da população de uma pequena cidade. Então, nós temos a faixa etária e os habitantes. Idosos, 2.922, adultos, 2.530, jovens, 3.633, crianças, 2.891. Então, observando este quadro do censo dessa população, vocês vão responder a questão 1, 2, 3 e 4. Então, a questão 1. Observando a pesquisa do censo, qual o número de habitantes desta cidade? Então, a gente tinha que somar a quantidade de todos os habitantes, tá? Que foi o que eu fiz aqui mesmo, no próprio local aqui. Então, o total deu 11.976 habitantes. Atividade 2. Qual população é maior? Idosos e adultos ou jovens e crianças? Então, eu fiz para vocês aqui todas as continhas. Idosos e adultos deu um total de 5.452. Jovens e crianças, 6.524. Então, a resposta já está aqui, né? A população maior, jovens e crianças. E qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é de 1.072 crianças. Que eu também coloquei aqui. Atividade 3.
Quantos habitantes faltam para completar 15 mil? Bom, se eu tenho 11.976 habitantes e eu quero saber a diferença para chegar a 15 mil, eu fiz aqui. Sempre numa subtração, número maior em cima. Então, a diferença de 3.024. Que eu também coloquei a resposta aqui. A pergunta 4, ela é igualzinha à pergunta 2, turminha. Qual população é maior, né? Idosos ou jovens, idosos e adultos, ou jovens e crianças? Então, a resposta será a mesma. Então, a questão 4 é a mesma resposta que a questão 2, número 5. Se a terça parte dos jovens se mudar para outras cidades, quantos jovens ficariam? Então, quando falamos em terça parte, nós vamos dividir por 3. Então, jovens, 3.633, dividindo por 3, 1.211. Então, ficariam 1.211 jovens. E aí ainda há uma outra pergunta. Qual a diferença entre elas? Então, entre a população jovem e a população que se mudaria? Então, a diferença, né, seria de 2.422. Eu fiz todas as continhas aqui para vocês estarem aí corrigindo. Se a terça parte dos jovens se mudar para outras cidades, quantos jovens ficariam? Ficariam 2.422 jovens, a terça parte é 1.211 e as respostas estão aí. Agora, então, nós vamos falar de língua portuguesa. Gênero textual, carta. A carta é um texto longo que serve de comunicação entre as pessoas. Ela deve ser escrita de forma informal, levar uma notícia ou transmitir ideias ou dúvidas. Ela é escrita em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu. A carta deve conter, para eu escrever uma carta, o que eu preciso colocar nessa carta? Data e local, nome do destinatário, ou seja, para quem vai a carta, para quem eu estou escrevendo. A saudação, como que eu inicio? Olá, bom dia, boa tarde, querido amigo. O assunto, por que você escreveu a carta? Para levar uma notícia, para transmitir uma ideia, para tirar dúvidas, para convidar para... Enfim, qual é o assunto? E a despedida, como você vai se despedir dessa pessoa que você escreveu a carta. E também tem que ter o nome do remetente, né? Que é quem está escrevendo, quem está mandando a carta, na verdade. Aí nós temos um modelinho de carta aqui. A carta. Curitiba, 10 de julho de 1997, data e local. Amigo Rafael, nome do destinatário. Como vai? Estou com saudades. Saudação. Entrei em férias e gostaria muito que você viesse me visitar. Assim poderemos brincar com os jogos novos que ganhei do papai. Também vamos passar um dia no sítio da tia Thaís, onde poderemos andar a cavalo e pescar. Imagine que na última vez que estive lá, pesquei um peixão que a titia preparou no almoço. As noites são muito agradáveis e ficamos na varanda contando as estrelas do céu. Você vai adorar. Outra novidade são os filhotinhos da Chula, que nasceram na semana passada. Se quiser, poderá escolher um cachorrinho para cuidar. Espero sua visita em breve para nos divertir muito. Abraços, Lucas. Então, aqui nós temos o assunto, o porquê dela escrever a carta. Aqui nós temos a despedida e aqui nós temos a pessoa que escreveu, o remetente. E aqui está uma atividade, né, para vocês fazerem, escrevendo carta pessoal. Imagine que você viajou para bem longe e está com saudade de seu melhor amigo ou de sua melhor amiga. Escreva-lhe uma carta contando as novidades. Então, vocês tinham que colocar o que aqui, turminha? Local, data,
a saudação, a pessoa para quem você está escrevendo, né? Que é o destinatário, a saudação. Aí você vai colocar o conteúdo dessa carta, o porquê que você está escrevendo, né? Depois você vai fazer o quê? Quando você termina a carta? A despedida e o seu nome, né? Pessoa que está escrevendo a carta, que é o remetente. Aluno por aluno, pessoal, né? Cada um teria que ter escrito a sua. Leitura e compreensão textual. Vocês devem ter assustado, né? Peguei um texto de 7º ano, porém vocês têm condições de ler e de fazer a compreensão. Tenho certeza que todos conseguiram. Então vamos à leitura. Leia com atenção o texto abaixo. Dupla rouba 60 mil da casa de empresário em Alandra. A casa de um empresário de Alandra, no litoral sul da Paraíba, foi invadida e assaltada por 2 homens. A polícia, João Francisco de Lima, conhecido como João da Galinha, afirmou que estava em sua residência, no bairro Caixa d'Água, quando foi surpreendido pela dupla. O crime ocorreu na última terça-feira, 29. João foi candidato a vice-prefeito da cidade, na chapa de Marcelo Rodrigues em 2016, pelo PCdoB, mas eles não foram eleitos. De acordo com João, que é o empresário, quem foi roubado, os homens estavam armados, com revólveres, e roubaram documentos pessoais, 3 celulares e 60 mil, sendo 25 mil em dinheiro vivo e o restante em pertences. Lima afirmou que o dinheiro guardado era o lucro do fim de semana proveniente do estabelecimento comercial que ele mantém. Após o roubo, os assaltantes teriam fugido em um Fiat Uno. Até esta quinta-feira, 31, os suspeitos do crime ainda não haviam sido encontrados pela polícia. Então aqui nós temos que foi realmente uma fonte real, foi retirado do jornal Paraíba, no dia 31 de agosto de 2017, uma notícia verdadeira. Vamos então agora à compreensão desse texto. Analise o texto com atenção e determine as características presentes nessa narrativa policial. Número 1, não. Letra A. A notícia apresentada no texto é real ou fictícia, ou seja, imaginária. E como você chegou a essa conclusão? Então, uma notícia real. E como nós chegamos à conclusão? Consultando a fonte da notícia. Jornal da Paraíba. Real. Letra B. Qual é o fato principal que está sendo contado? O roubo de 60 mil na casa de um empresário. Letra C. Quem são as pessoas que estão envolvidas no caso? Então, é um empresário de Alandra e os 2 homens que entraram nessa casa, que no caso são os ladrões. Letra D. Quando aconteceu o caso? Na última terça-feira, 29. Em que lugar aconteceu? Na casa do próprio empresário. E nós temos a letra E, ela ficou bem pequenininha aqui, mas eu vou ler para vocês. E que outra informação a respeito do empresário é apresentada no texto? É uma parte que foi falada dele, que ele foi candidato a prefeito, porém não ganharam, né? Ele e o amigo dele. Então, letra E. Que o empresário João Francisco de Lima, João da Galinha, ele foi candidato a vice-prefeito da cidade na chapa de Marcelo Rodrigues, em 2016, pelo PCdoB, mas eles não foram eleitos. Então, uma informação a mais que foi colocada nesse texto, mas que, para a gente saber sobre o roubo e para ir atrás dos ladrões, talvez não precisasse nem dessa notícia. Mas, enfim, todas as respostas estão aqui. Então, é um texto de fácil entendimento de um 7º ano que um 4º ano, tenho certeza, todos conseguiram resolver. Aqui nós já vamos voltar para a matemática novamente. Complete com a medida em graus cada ângulo e escreva
se ele é agudo, reto ou obtuso. Então, nós temos aqui, ó, quando a medidinha é 90 graus, ele é um ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo inferior a 90 graus. 40 graus é um ângulo agudo. Vocês podem ver que a abertura é bem menor. E aqui nós temos um ângulo de 145 graus, que é maior que 90 graus, é o ângulo obtuso. Observe os ângulos destacados e ligue. Então, nós tínhamos que ligar, né? Então, aqui nós temos aqui um ângulo reto, um ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus, e o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, tá? 90. Ai, essa caneta não vai deixar eu fazer. 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui, que é menor, é o agudo, e o maior, o obtuso. Ligue de acordo com as posições das retas. Então, nós vamos ter aqui. Essa reta é vertical, ela está em pé, horizontal, deitadinha, e lateralzinha, ela está na inclinada, tá? E a atividade 4, classifique os pares de retas em paralelas ou concorrentes. Então, P de paralelas, C concorrentes. Aquelas elas são concorrentes, aquelas são paralelas. Paralelas, concorrentes. Os ângulos, eles são classificados de acordo com as suas medidas. Então, o ângulo reto, ele vai medir exatamente 90 graus. O ângulo agudo, ele mede menos, 90 tá aqui, turminha, ele vai medir menos de 90 graus. É menor que o ângulo reto. E nós temos o ângulo, tá difícil aqui, viu? Vamos lá. Aqui, vou arrumar o celular também. Nós temos o ângulo obtuso, que vocês podem ver que a abertura é bem maior que 90 graus, né? Ele mede mais que 90 graus. É maior que o ângulo reto. Bom, então, em relação às folhinhas, todas corrigidas, depois foi uma sugestão para vocês montarem aí uma figura geométrica. Muitos montaram, tiraram foto e mandaram para mim. Então, ok, matemática, tudo corrigido, tudo certinho. Vamos para as atividades do dia de hoje. Meus queridos, agora então nós vamos para aprender sempre de matemática. A última atividade que nós trabalhamos foi a aula 6, as características de pirâmides. Eu me lembro que foi a última correção que eu fiz para vocês. Então, agora nós vamos à atividade 7, que na verdade eu não estou lembrada se eu já passei, se eu já corrigi, porque tem uma data. Eu acho que eu pedi para vocês fazerem, mas eu não fiz a correção. Então, eu vou estar fazendo agora. Frutas do pomar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Giovana pediu que Ana Júlia a auxiliasse a resolver um problema da tarefa escolar para ser apresentada no dia seguinte. Então, atividade 1. Eu passei para vocês no dia 11/11/2020. João Pedro foi visitar seus tios no mês de julho. Na terça-feira, ele, seu tio Alcir e sua tia Flávia colheram laranjas no pomar. Na quarta-feira, recolheram 258 laranjas e verificaram que, nesses 2 dias, a colheita foi de 415 laranjas. 415 laranjas nesses 2 dias. Então, nós temos aqui a comanda, né? O que nós precisamos agora fazer? Na letra A, primeiramente, responda as questões e justifique suas respostas. Não é simplesmente colocar sim, não. Temos que justificar por que nós respondemos o sim ou não. Letra A. Na terça-feira, foram colhidas mais de 100 laranjas? Então, na terça-feira, turminha, tá?
Sim, nós podemos dizer que sim. Porque 258 laranjas mais 100, que é a pergunta que está sendo feita aqui, dá 358, que é menor que o total de 415. Então, sim, foram colhidas mais de 100 laranjas na terça-feira. Na terça. A letra B. Na terça-feira, foram colhidas mais de 200 laranjas? Não. Aqui no caso, não. Porque se nós pegarmos os 258 mais os 200, que é a proposta aqui, vai ultrapassar o valor do total, que é 415, tá? Então, na terça, não foram colhidas mais de 200 laranjas. E letra C. Quantas laranjas foram colhidas na terça-feira? Muito simples, a gente pega o total, 415 laranjas, menos entre os 2 dias 258, nós chegaremos à conclusão que na terça-feira foram colhidas 157 laranjas. E eu fiz aqui o algoritmo para vocês verem, número maior em cima, 8. O 5 não poderia tirar o 8, então ele pediu ajuda pro 1, que ficou com 0. Então aqui ficou valendo 15. 8 para chegar no 15 faltam 7. O 0 era menor, pediu ajuda pro 4, que ficou com 13, passou 1, ficou 10. 5 para chegar no 10, 5. 3 menos 2, ou 2 para chegar no 3, 1. 157 laranjas. E a letra D, essa quantidade, desculpa, a quantidade total é isso mesmo. Essa quantidade de 157, né? Corresponde a mais de 10 dúzias de laranjas? Bom, uma dúzia, 12. 10, 12 vezes 10, 120. Essa quantidade representa mais que 10 dúzias? Sim, e nós vamos explicar o porquê. 10 dúzias de laranjas correspondem a 120 laranjas, que é uma quantidade menor que 157. Portanto, ele colheu mais de 10 dúzias de laranjas. Bem, meus queridos, então vocês vão trabalhar hoje a aula 8, medir e estimar comprimentos. E o que vamos aprender com essa aula? Nesta aula, vamos resolver problemas que exploram medidas de comprimento como o metro e o centímetro. Quando falamos em comprimento, nós estamos explorando, neste caso dessa atividade, o metro e o centímetro. Vamos à primeira atividade. Mateus foi visitar sua tia Sandra e ela disse: "Como você está crescendo?" Mateus comentou que está medindo 1,5 metros. E seu pai, que é bem alto, mede 2 metros. Tia Sandra perguntou. Olha, a gente pode trabalhar a língua portuguesa aqui, hein? Vocês estão percebendo que está tendo um diálogo aqui? Então, antes da fala, o que antecede a fala? 2 pontos. Quando há a fala, travessão, letra maiúscula. Aqui ela está fazendo uma exclamação, ponto de exclamação, né? E é novamente a pergunta da tia Sandra. No caso, aqui ela está fazendo uma pergunta. Então, aproveitamos aí e retomamos língua portuguesa também. Então, vamos lá. Quantos centímetros você ainda deve crescer para atingir a altura de seu pai? Nossa, tá muito fácil, né? Responda à pergunta de tia Sandra. Então, vocês têm aqui o espaço para vocês registrarem como vocês pensaram. Qual a sua estratégia? Eu voltei novamente com a mesma questão. E é bem legal que vocês, assim, destaquem todas as informações que vocês têm na atividade, para vocês poderem trabalhar com essas informações. Então, o que vocês vão fazer aí? Qual que é a habilidade que vocês vão desenvolver? Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, né, que é a soma de todos os lados de uma figura, utilizando as unidades de medidas padronizadas mais usuais. No caso aqui, metros e centímetros. Então, turminha, 1 metro corresponde a 100 centímetros. E, portanto, meio metro corresponderá a metade de 100 centímetros, que são 50 centímetros. São dicas que nós não podemos nos esquecer.
1,5 metro equivalem a 150 centímetros, ok? Então, vocês têm que prestar atenção no que está sendo pedido, tá? Como? Quantos centímetros que o Mateus vai ter que crescer para chegar à altura do pai, que mede 2 metros. Então, eu falo sempre, vou repetir, estratégia, qual o aluno tem a sua. Como você pensou, quer fazer a continha, a escrita. Então, para você chegar na resposta, como que você pensou, tá? É essa partezinha aqui que vocês vão ter que preencher. E nós vamos já para a atividade 2. Tia Sandra mostrou um quadro com a foto de vários familiares para Mateus e disse que precisa trocar a moldura. Pediu ajuda a ele para medir o contorno do quadro e verificar quantos centímetros de moldura serão necessários. Mateus contou que aprendeu a medir perímetro nas aulas de matemática e que poderiam utilizar esse conhecimento. Então, vocês têm aqui as medidas e vocês vão fazer a letra A e a letra B. Auxilie-os nessa tarefa e responda. Auxiliar quem? A tia Sandra e o Mateus. Letra A. Será necessário 1 metro, mais de 1 metro ou menos de 1 metro de moldura? Então, para eu medir, o que eu tenho que fazer para medir um contorno? Vocês já trabalharam muito isso aqui semana passada no EMAI. Então, vocês vão proceder aqui a maneira como vocês vão chegar ao resultado. Vocês vão escrever aqui. B. Qual a medida do contorno da moldura? Então, aqui vocês vão responder se vai ser 1 metro, mais de 1 metro ou menos. E aqui vocês vão colocar a medida, tá? Do contorno dessa moldura. Podem fazer a continha e devem, tá? Então, atividade do Aprender Sempre para o dia de hoje, aula 8. Bom, no ler e escrever, nós vamos voltar novamente. Nós vamos falar em notícia, contexto de produção. Está na página 145 do ler e escrever de vocês. Página 145. Atividade 3A. Notícia, contexto de produção. Marcas no texto e no título, parte 1. Então, quem tem jornal, quem já está trabalhando com o seu próprio jornal, ou quem está utilizando o jornal da professora, o foco agora é título, tá bom? Uma notícia não é escolhida aleatoriamente para compor um jornal, mas sim de acordo com o possível interesse que o público do jornal ou da revista em que será publicada, seja impresso, da TV, do rádio ou eletrônico, possa ter no assunto. Como já estudamos, um jornal ou uma revista organiza as matérias em cadernos, seções que se destinam a assuntos que possam interessar a públicos específicos. Um jornal, por exemplo, sempre tem o caderno de esportes, de política, de economia, o que se destina ao tratamento de assuntos do cotidiano, ao entretenimento, como filmes, espetáculos em cartaz, lançamentos de CDs, livros, aos classificados de empregos, entre outros. Cada uma dessas partes do jornal tem um público específico, dentro de um público mais amplo que lê o que aquele veículo de comunicação pública que compra aquele jornal. Esse público tem um perfil que mostra de maneira geral qual é a sua maneira de ver e viver a vida, o mundo, as pessoas e quais seus interesses gerais. Então, pela parte pelo caderninho do jornal escolhido, você vai entender como essa pessoa, ela entende, como ela enxerga a vida, como ela enxerga as pessoas, como ela vê o mundo e quais são os interesses dessa pessoa.
Considerando isso tudo que eu li para vocês, responda, letra A. Por que é importante que o jornalista, quando escrever matéria para um jornal, saiba disso tudo? Por que é importante um jornalista saber disso tudo aqui que nós lemos? Tá bem claro, né? Letra B. Converse com o colega e anote as observações. Então, vocês somente vão anotar a sua observação. O que vocês observaram nesse texto aqui que a gente leu e por que é importante o jornalista saber de tudo isso? A sua observação, página 145. Bem, agora então eu vou trabalhar com vocês no Aprender Sempre de língua portuguesa, ok? Língua portuguesa, vocês vão estar trabalhando aí a aula 8. Leitura colaborativa de mais uma notícia. O que vamos aprender? Nesta aula, por meio da leitura de uma notícia, você vai conhecer iniciativas criadas durante o afastamento social e trocar impressões sobre o tema com colegas. Além disso, aprenderá mais sobre a leitura de textos dos campos jornalísticos e midiático. Vocês estão percebendo que eles fizeram todo esse material já pensando que estivéssemos, né, que estaríamos em sala de aula, porém não voltamos. Então, tudo que está sendo pedido em dois, em dupla, em comente com o colega, não está sendo possível realizar. Então, vocês, por favor, vocês façam com alguém da sua família. Então, meus queridos, vamos à primeira atividade. Número 1. Leia a notícia em parceria com os colegas e o professor. Então, vocês não vão ter coleguinha do lado, vocês vão prestar atenção na leitura do professor. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão observar a imagem. Vocês vão observar muito bem essa imagem, o título e o subtítulo. Tá? O que essa imagem, o que o título e o subtítulo podem trazer de informações, podem antecipar o que nós vamos ler nesse texto, nessa notícia. Então, reflitam, façam a observação com bastante atenção e eu vou iniciar essa leitura pedindo para vocês lerem o título. Leiam o título dessa notícia. Professora de Adamantina pendura livros para doação em árvore na frente da sua casa. Aqui nós temos o título. Já deu para vocês entenderem alguma coisa? Pelo título, nós vamos conseguir antecipar o assunto da notícia? E a imagem? Essa imagem nos apoia na compreensão do tema que nós vamos ler? Bom, agora eu vou pedir para vocês lerem para mim o subtítulo, que é considerado o olho da notícia, tá? Projeto itinerante. Se tem para doar, é só pendurar. Incentiva a leitura em meio à pandemia. Então, aqui é o subtítulo, tá? Quando a gente lê esse subtítulo, nós conseguimos obter mais informações sobre o assunto? O que será que significa essa expressão projeto itinerante? O que será que isso significa, meus queridos? Agora, então, eu vou ler para vocês a notícia inteira. E vocês, por favor, acompanhem através aí do livro de vocês. Durante o isolamento social, a professora da sala de leitura, Ana Luísa Cordeiro, da Escola Estadual Ellen Keller, em Adamantina, criou o hábito de ler na calçada para finalizar o dia. Após uma conversa com os filhos, Ana decidiu colocar seus livros em uma árvore na frente da casa onde mora, para que os vizinhos pudessem retirá-los. Com a ajuda dos filhos Lorenzo e Sofia, ela recolheu livros que estavam guardados
e decidiu divulgar a ação com cartazes espalhados pelas ruas, postes e pequenos estabelecimentos da região. Alguns vizinhos começaram a participar, doando exemplares e retirando outros para seus filhos e netos. Não havia necessidade de devolução, mas a ideia é que eles fossem repassados para outras pessoas, familiares ou amigos. Ana fez a divulgação no Facebook e recebeu livros de professoras e vizinhos. Ao perceber a enorme proporção que a iniciativa tomou, resolveu expandir o projeto para a praça, Parque dos Pioneiros. Pendurou os livros em uma amoreira e batizou o projeto de "Se tem para doar, é só pendurar". Os livros são recebidos e imediatamente higienizados com álcool em gel e separados por categoria, tipo idade e gênero literário. Nossa, que ideia brilhante dessa professora. Vamos continuar. Planos de expandir o projeto. Segundo a idealizadora, a iniciativa foi criada para retomar o hábito de leitura nas famílias, proporcionar momentos prazerosos, desenvolver o diálogo familiar através da retirada do livro e estimular o olhar de empatia a todos. Ana percebeu que muitas crianças leitoras precisavam de um incentivo maior. O que mais me alegra é que eu comecei com essa ideia e os pais e responsáveis pelos alunos estão dando continuidade, diz a professora. O objetivo agora é levar essa iniciativa para os bairros em que seus alunos estudam e moram, para atingir cada vez mais pessoas. Já foram doados mais de 50 livros. Para dar continuidade ao projeto, a professora pede em redes sociais a colaboração de todos. Então, que iniciativa mais linda, né? Que atitude gigantesca dessa professora, de perceber aí que durante a pandemia, o que está acontecendo, né? Nós estamos 24 horas um ao lado do outro, porém não estamos, porque olho no olho não está tendo. Cada um no seu celular, cada um no seu cantinho. Então, ela percebeu que estava faltando, né? Uma interação entre as famílias. Ela percebeu que estava faltando o quê? Leitura para as crianças, para os seus alunos. E não é à toa que nós estamos fazendo todo esse trabalho em língua portuguesa, né? Em ler notícias, ler jornais, os cadernos dos jornais, enfim, revistas, jornais eletrônicos, assistir ao telejornal, para que a gente, né, crie, para retomar o hábito da leitura, o gosto pela leitura. Então, uma atitude muito, 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 muito bacana dessa professora. Então, eu li para vocês a notícia inteira. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas. Em cima dessas minhas perguntas é que vocês vão fazer um pequeno relatório sobre tudo que vocês entenderam dessa notícia. Como a professora Ana e seus filhos liam na família? Como foi tomada a decisão de iniciar esse projeto? Quem foram os envolvidos no planejamento desse projeto? Como que você encontrou essa informação? Em que parte da notícia ela está? Começo, meio, no fim, no título, subtítulo? Quem foram os primeiros leitores dos livros disponibilizados? Como que o projeto começou a tomar grandes proporções? Na sua opinião, qual a importância dessa iniciativa para que tantas pessoas se envolvessem com ela? Tanto na doação de livros, quanto na retirada dessas obras para poder ler com as suas famílias. E quais são as ideias dessa professora para dar continuidade e ampliação a esse projeto? Bom, meus amigos, meus queridos alunos, então vocês leiam novamente com atenção para poderem estar fazendo um pequeno resuminho de tudo que vocês entenderam dessa notícia. E eu ainda vou perguntar mais.
O que nós descobrimos sobre o projeto ao ler mais sobre o assunto em outros jornais ou assistir a entrevista concedida pela professora? Porque ela deu uma entrevista. Se vocês perceberem no livro de vocês, logo aqui, nós temos toda a informação que nós precisamos, tá? Então, nós temos o endereço eletrônico da entrevista dessa professora, enfim, nós temos todas as informações para aprofundarmos sobre essa notícia. É só entrar nesse endereço eletrônico, tá? Então, vocês, se tiverem aí o interesse, se quiserem estar se aprofundando mais, entrem, né? Assistam. Nunca é demais a gente querer aprender mais, aprofundar, tá? Enfim, vocês vão se aprofundar nessa notícia e vocês vão tentar fazer aí um pequeno resuminho de tudo que eu perguntei para vocês, né? Se o título nos ajuda a entender a notícia, o que vai ser lido, se o subtítulo acrescenta mais alguma coisa, como que essa professora, né, ela tomou essa decisão, por que ela tomou essa decisão, quem são as pessoas que foram envolvidas nesse projeto, né? E os primeiros leitores desse projeto. Quais foram os primeiros leitores? E na opinião de vocês, essa iniciativa, tanto de doar quanto retirar essas obras para ler com as suas famílias, o que vocês acham dessa ideia? E essa professora, para ela ampliar esse projeto, para dar continuidade a esse projeto, quais as ideias que ela está tendo? Então, turminha, vocês farão comentários, né, sobre essa notícia da aula 8 no caderno de vocês. Para a aula de língua portuguesa, essa é a atividade. Aprender sempre, aula 8. E agora nós vamos para o EMAI. Vamos fazer a abertura da sequência 23, apenas a atividade 23.1. Número 1. A professora Mariana pediu que seus alunos pintassem a quarta parte de uma figura retangular, desenhada na lousa. Então, vocês têm aí as figuras. Cada um pintou a sua maneira, né? Ela pediu para que representassem aí a quarta parte de uma figura. Olhando para todas essas figuras, vocês vão verificar se as respostas desses alunos estão corretas ou não. E vocês vão justificar se está correto ou não. Por exemplo, a de Pedro, ele repartiu em partes iguais. Nós podemos considerar aqui a parte pintada como quarta parte. Joana, de acordo com o tamanho, seria a quarta parte. Mário, ele dividiu 4 partes dessa maneira. Representa a quarta parte, Mário. E Vanessa fez essa divisão. Então, o que vocês vão estar respondendo aqui para mim, tá? Vocês responder se Pedro está correto, sim ou não. Quando vocês colocarem o sim, eu já não precisa nem me explicar, mas o porquê do não, se vocês colocarem o não. Pode ser no próprio livro ou no caderno, como vocês acharem melhor. Atividade 2. Em seguida, ela desenhou outra figura e perguntou qual é a fração que representa a parte pintada em relação à figura todo. Observe as respostas de Ana, de Irani, de Helena e de Sérgio. Então, nós temos a figura, gente. Essa figura ela foi dividida em quantas partes iguais? Do todo, quantas foram pintadas? Qual dessas frações está representando, então, a parte pintada? Qual fração está representando a parte pintada? E vocês vão verificar a resposta de todos esses alunos aqui. Verifique qual das respostas está correta e justifique a sua escolha. Então, qual desses alunos aqui acertou a resposta, está respondendo direitinho? E por que a resposta dele está correta ou dela? Página 54, atividade 23.1. Bem, meus amores, então hoje passei para vocês aí correções,
Eu passei atividades do Aprender Sempre, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Passei para vocês também uma atividade no Ler e Escrever. E agora acabei de passar uma atividade do ENAI. Desconsiderem o barulho, tá? Dos meus cachorrinhos. Uma boa aula a todos. Façam tudo com muita atenção, sem pressa. São atividades fáceis, são atividades que vocês já trabalharam, que vocês já conhecem. Só mais um recadinho. Se tiver algum aluno que não fez a prova, hoje é o último dia. Por favor, providencie essa prova. Hoje é o último dia para fazer as duas, ok? Porque depois o sistema vai fechar. E à tarde, à noitinha, eu estarei passando para vocês as informações da última atualização do dia de hoje, ok? Então, uma boa aula para vocês, boas atividades, um bom dia, um bom tudo para vocês e um abraço da professora. Tchau, tchau.